abraço a todos, terminou Internacional 4 e Ipiranga de Erechim 2, o resultado não diz o que foi o jogo. O Internacional teve muita dificuldade durante os 90 minutos, nessa que foi a estreia. Sim, a estreia de Miguel Ángel Ramírez, ele estava ali atrás do banco de reservas, chegou a invadir o campo, né, entrar ali atrás da casa-mata, ficou conversando com seu assistente e pode ter problema. A gente vai falar sobre isso e sobre a escalação do Miguel Ángel Ramírez. Tudo compreensível, primeiro jogo, pouco tempo de treinamento, não conhece as peças ainda, mas é preciso a gente fazer a avaliação dessa estreia do novo técnico do Internacional com vitória. 4-2, isso é o mais importante. Aliás, não sei se isso é o mais importante. Venceu por 4-2 o Ipiranga de Erechim, que se mostrou um time muito bem armado dentro de campo no estádio Beira-Rio. Olha só, a leitura que eu faço, tá? Leitura que eu faço do jogo. O Inter começou muito bem com a ideia de jogo do Miguel Ángel Ramírez, do jogo de posição, com os jogadores trocando passes, desloca e recebe, se apresenta, recebe, passe de risco, passe entre linhas. Começou muito bem. Isso durou aproximadamente 25 minutos. O Inter saiu na frente, trocando passes pelo lado direito, com o gol do Yuri Alberto, um gol de muita categoria de centroavante, onde ele já domina, ajeitando para o arremate. Em um toque só, ele domina e ajeita e já bate de primeira, não, de segunda, né? Ele, de primeira, ele domina, ajeita, coloca na frente e com a perna direita ele faz o gol, um bonito gol do Yuri Alberto. Depois disso, o Ipiranga identificou como é que o Inter estava jogando. O que fez o técnico do Ipiranga? Adiantou as suas linhas. E aí começaram a aparecer os problemas do Internacional. Por que apareceram os problemas do Internacional? Porque nessa ideia de jogo, e essa é a minha opinião, e eu não sou definitivo aqui, tá? Tem pouquíssimo tempo de trabalho o Miguel Ángel Ramírez e vai ter agora uma semana até o jogo contra o Novo Hamburgo para ajustar o seu time e para ver de perto no dia a dia quem é quem. Eu acho que ele escalou mal, vou falar ali na frente sobre a escalação, acho que ele escalou mal, mas o principal é que ele não tem as peças. Ele não tem as peças para o seu estilo de jogo, que é um 4-3-3 ortodoxo, com um volante, e esse volante ele exige que saiba jogar, 2 meias e 2 ponteiros. O Inter não tem jogadores com essa característica, ou pelo menos ele não começou com esses jogadores com essas características. O que eu imaginava? O Inter com o primeiro volante, Rodrigo Dourado, que não jogou porque está se recuperando de lesão, então eu imaginei ali o Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick, e aí os 2 pontas, poderia ser o Caio Vidal e o Peglo. Ele começou com o Marcos Guilherme e com o Edenilson na primeira função, deixando bem claro que ele quer um jogador que não seja um volante brucutu, de uma forma pejorativa o brucutu, mas não seja só um cão de guarda, um jogador que esteja ali só para marcar. Ele quer que esse cara seja, que os 5 sejam 8. Quem entende de futebol sabe o que eu tô falando. Ele quer que seja um cara que saiba jogar, saiba tocar curto e saiba fazer lançamentos. Ele achou no elenco do Internacional que o Edenilson poderia fazer isso. Acontece que quando o Ipiranga marcou, o Edenilson teve que sair muito lá atrás. Em alguns momentos o Edenilson estava atuando na saída de bola do Internacional como um terceiro zagueiro. E eu acho que o Edenilson nunca havia feito esta função. Então até a questão da adaptação para o próprio Edenilson, se ele for escolhido mais vezes, vai demorar um pouquinho para acontecer. Então, o Ipiranga adiantou as linhas e aí o Inter teve que fazer jogar Nonato, Praxedes e os laterais, o Rodinei e o Moisés. Houve uma série de erros de saída de bola, não só dos 2 zagueiros, e numa delas o Rodinei entregou e o Ipiranga foi lá e empatou o jogo. Eu acho que essa é a leitura sobre o jogo de posição, tá? Eu acho que funcionou bem nos 25 primeiros minutos, né, 25 iniciais, só que quando o Ipiranga descobriu o que precisava fazer, que era marcar a saída de bola avançando um pouco mais as linhas, o Inter não teve qualidade. Então, falta de peças para fazer o jogo de posição. Como assim falta de peças, Vaguinho? O que mudaria ali o Xavi, o Iniesta nesse time do Inter? Bom, mudaria muita coisa, porque o passe lá de trás sairia com mais qualidade, a inversão de jogada sairia com mais qualidade, o desafogo aconteceria com mais frequência e aí o Inter não sofreria a pressão que sofreu para o Ipiranga de Erechim.
Nada de ser definitivo, nada de ser definitivo aqui. Era compreensível que algumas coisas não funcionassem e agora ele tem uma semana para fazer funcionar. O que me preocupa é a escalação do time. Sobre o Danilo Fernandes, tá? Eu acho que ele escalou o melhor goleiro. Ele precisa de um goleiro para funcionar melhor o seu esquema, um goleiro que saiba jogar com os pés. O Inter não tem. Nem o Lomba, nem o Daniel e nem o Danilo Fernandes sabem jogar com os pés. De começo de jogo, escalou o Nonato, escalou o Marcos Guilherme, o Peglo lá na esquerda, principalmente o Marcos Guilherme. Há uma insistência, parece que é algo que vem de dentro, que chega no técnico, uma insistência muito grande para fazer com que o Marcos Guilherme não perca espaço. Por que os técnicos gostam tanto de jogadores como o Marcos Guilherme? Especialmente nesse sistema de jogo, e o Kudê utilizava muito o Marcos Guilherme também. Só o Abel que deixou o Marcos Guilherme no banco, e mesmo assim foi convencido em um jogo contra o Atlético Paranaense a colocar o Marcos Guilherme, porque nesse tipo de jogo, onde tu precisa arriscar um pouco mais o passe entre linhas, tu corre mais riscos, tu erra mais passes, tu fornece mais contra-ataques ao adversário, e aí tu precisa ter caras que façam esse vai e vem com muita velocidade. Então o Marcos Guilherme de um lado, Peglo de outro, depois o Caio Vidal, esses caras conseguem fazer isso. Só que na hora que precisa da qualidade para o acabamento final na peça ofensiva, eles não conseguem dar. Eles conseguem dar isso que o técnico pede, de voltar para ajudar na marcação, para recompor rápido e para fazer um desarme. Eles conseguem, porque eles são rápidos. O Marcos Guilherme estava sempre em cima do Zé Mário, lateral do Ipiranga. O Zé Mário começou a aparecer para o jogo, mas depois quando o Marcos Guilherme saiu. Mas aí o Inter mudou totalmente o esquema. Depois que o Inter tomou o segundo gol, foi-se embora jogo de posição, não teve mais nada disso, gente. Não teve absolutamente mais nada do time do Miguel Ramírez. Todas as substituições, os jogadores que entraram, Patrick, Guerreiro, Thiago Galhardo, quem mais que entrou? Caio Vidal. E aí depois foi o Inter, que a gente viu aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Jogando solto, jogando para fazer o resultado, para buscar o resultado. Não teve jogo de posição, não teve toca de bola, procura de... Não teve absolutamente nada disso. Foi o Inter do Abel que virou o jogo. Uma forma de dizer, né? Sem ser pejorativo aqui. Então, é isso. Essa é a minha avaliação. Eu acho que a gente não pode ser definitivo. A partir da próxima semana aí, com 7 dias, né? Praticamente 7 dias, 6 dias para treinar, a gente vai ver a ideia do Miguel Ramírez com mais treinamento. Vamos ver se funciona durante um período maior durante o jogo. Enfim, vamos ficar acompanhando. O Miguel Ramírez fez uma coisa que não deveria ter feito, que foi pular ali o portãozinho e falar com o seu auxiliar. Aliás, eu não entendi nada. O Inter anunciou o Osmar Loz, quem ficou lá foi o auxiliar do Miguel Ramírez. O Miguel Ramírez ficou ali atrás, treinando o time. Ao invés de conversar com o Osmar, ele conversava com o auxiliar. Daqui a pouco estava o Osmar dando uma orientação. Eu não entendi absolutamente nada. Ficou um pouco confuso isso aí. E sim, o Miguel Ramírez pode ser punido. Pode ser punido, porque ele não podia. O nome para ele treinar o time, ele precisava aparecer no boletim informativo diário da CBF. Se era para ele ficar ali dentro de campo dando instrução, então não precisa do BID. Certo? Então pode ser que o Inter tenha problemas aí. Tem a questão do visto de trabalho, de toda a documentação. É uma burocracia, é chato pra caramba, mas ele é um espanhol, precisa regularizar a sua situação e não deveria estar ali. Possivelmente seja punido e vai ter que ficar fora do estádio se pegar essa punição aí, que provavelmente o TJD, que é a procuradoria aqui do TJD regional, irá oferecer contra o técnico do Inter, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.